Olá, tudo bem com você? Hoje a boa notícia que eu quero compartilhar se encontra na Palavra de Deus, no Evangelho de João, no capítulo 20. Mas antes, eu quero lembrar do que foi contado antes, que para dar um pano de fundo para a gente entender o que eu vou ler, que é, a condenação de Jesus à morte, a crucificação de Jesus, a morte de Jesus e o sepultamento dele. Então, a partir daí, eu quero ler para você a boa notícia que vai falar da ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: "Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram." Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles perguntaram: "Mulher, por que você está chorando?" Ela respondeu: "Porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram." Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: "Mulher, por que você está chorando? A quem você procura?" Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: "Se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei." Jesus disse: "Maria." Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: "Rabone", que quer dizer mestre. Jesus continuou: "Não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês." Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: "Eu vi o Senhor." E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Até o versículo 18, então. Bom, eu quero destacar a pessoa de Maria Madalena aqui, como aquela que recebeu a notícia em primeira mão da ressurreição de Jesus. Mas antes também eu quero lembrar que quando Jesus nasceu, os que receberam a notícia em primeira mão foram os pastores que apacentavam as suas ovelhas no campo. Os pastores, esses pastores naquela época, eles eram considerados pessoas indignas, inferiores, pobres, indignas de sequer entrar no templo e ouvir sobre as coisas de Deus. Mas foram eles que Deus escolheu para dar a notícia de primeira mão de que Jesus havia nascido. Foram para eles que os anjos cantaram: "Glórias a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem." Foram para eles que a notícia do nascimento do nosso Salvador foi em primeira mão anunciada.
E eles foram, confirmaram com seus próprios olhos e saíram com muita alegria anunciando essa notícia de esperança, de salvação para eles próprios e para todos. Aqui, Maria, uma mulher que também na antiguidade não era considerada uma pessoa tão importante assim, tão digna. As mulheres naquela época de Jesus, elas tinham valor desde que elas procriassem, se casassem e procriassem. Se por acaso elas fossem estéreis, elas já eram vistas com maus olhos. E se elas enviuvassem, coitadas, elas seriam condenadas à pobreza, ao abandono, principalmente se ela não tivesse um filho mais velho para prover para ela. Então, mas Jesus, como sempre a gente vê nos evangelhos, ele trata a mulher com muita honra. Ele sempre eleva a mulher, a trata com honra, com dignidade, com sensibilidade e ama a mulher como ele ama o homem, como ele ama cada criatura que ele criou, homens e mulheres. Então Jesus escolheu Maria, uma mulher, para dar a notícia para receber a notícia em primeira mão da sua ressurreição. Mas a boa notícia que eu quero destacar aqui, entre toda essa grandiosa boa notícia da ressurreição de Jesus, está no versículo 17, que diz assim: Jesus continuou falando com Maria: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Quando Jesus morreu e ressuscitou, nós nos tornamos seus irmãos. Jesus nos incluiu na sua grande família, a família de Deus. O Deus de Jesus se tornou o nosso Deus. O Pai de Jesus se tornou o nosso Pai. E Deus nos colocou nessa família. Ele fez uma nova, grande família. De muitos, ele fez um. Ele nos adotou na sua família. Um Deus cheio de amor, de cuidado, de provisão. Nós precisamos crer, assim como João viu e creu. Mas também lá na frente Jesus fala para Tomé: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Somos nós. Então, que possamos nesta semana lembrar dessa boa notícia da palavra de Deus, da ressurreição de Jesus. E que através dessa grandiosa salvação, com a morte e a ressurreição de Jesus, nós nos tornamos parte da família de Deus. Todos aqueles quantos creram em Jesus e o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Somos nós. E Deus é tão amoroso, tão cuidadoso. A sua palavra diz que se ele não negou ao seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se Deus nos deu o mais grandioso, o mais precioso que foi Jesus, será que as outras coisas ele também não vai nos dar? Sim, ele vai nos dar. O principal ele já nos deu. Precisamos crer e ter o coração cheio de gratidão a Deus por tão grande salvação. Nada é impossível para Deus. Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia e ele subiu aos céus, foi para o Pai, está assentado à direita de Deus, intercede por nós e um dia ele voltará também para nos buscar. E com ele nós viveremos, estaremos na casa do Pai. Nessa casa onde há abundância de tudo, abundância de alegria, abundância de vida. Nós estaremos com ele para sempre. Que você tenha uma ótima semana, você medite, reflita nessa boa notícia que vale para hoje, para esta semana e para sempre, porque a palavra de Deus, aquele que não pode mentir e que
dura para sempre esta palavra. Quer saber como Deus é? Olha para Jesus. E esta palavra testifica sobre Jesus e sobre o plano de Deus para nós em Cristo Jesus. Um abraço e até semana que vem, se Deus quiser.